Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 25 de janeiro de 2024. No meu corpo habitam Jesus e Esu. Entenda a Igreja Ecumênica. Aos domingos, Alexandre Marques Cabral, 45, realiza os cultos religiosos na Igreja Reformada Ecumênica, com pregação e leitura da Bíblia Sagrada para 50 membros. A cada 15 dias, ele vai para as giras de Umbanda no terreiro de Vovó Cambinda do Cruzeiro das Almas, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. No meu ser, no meu corpo, habitam Jesus, Esu, Krishna, Oxum, Martin Luther King, Irmã Dulce, dentre outros e outras que sincreticamente me penetram os poros da vida. Alexandre Marques Cabral. O que é o ecumenismo? A principal expressão desse movimento iniciou-se no Conselho Mundial de Igrejas, CMI, uma das mais importantes organizações ecumênicas do mundo, fundada em 1948. Desde então, várias outras iniciativas surgiram em diferentes partes do mundo, todas com o objetivo de promover a compreensão, cooperação e unidade entre diferentes tradições religiosas. Portanto, enquanto na visão evangélica existem diferenças e particularidades de uma religião para outra, na ecumênica é pregado que mesmo sendo diferentes, as divindades não possuem conflitos entre elas. Quem faz separações e diz que divindades de religiões diferentes não podem conviver juntas é o ser humano. Na Igreja Ecumênica, acreditamos que tudo, que é benéfico dentro das religiões e nas divindades que oramos e cultuamos só nos ajudam a ser pessoas melhores. Aprendemos de fato a respeitar e amar o próximo, fazendo isso estamos exercendo o bom caráter, doutrina Iorubá, e amar ao próximo como a nós mesmos, um mandamento de Deus que é doutrina cristã. E com isso você já percebe que nós da ecumênica conseguimos andar de mãos dadas com todos os segmentos religiosos. Acreditamos que todos os caminhos que praticam o bem levam a Deus, não importando como ele é chamado, se Jesus, Oxalá, Buda ou Zambi. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece que a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de suas religiões, donde o terem sido religiosos os seus primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram, sobre a formação e o arranjo do universo, explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis. Ainda em A Gênese afirma Allan Kardec, as religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a completação ulterior de seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade, em que elas se firmam, constitui um desmentido às próprias palavras do Cristo. Allan Kardec complementa o assunto na Revista Espírita de dezembro de 1868 dizendo: todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos, com efeito, é aí que podem e devem exercer a sua força, porque o objetivo deve ser a libertação do pensamento das amarras da matéria. Infelizmente, a maioria se afasta deste princípio à medida que a religião se torna uma questão de forma. Disto resulta que cada um, fazendo seu dever consistir na realização da forma, se julga que diz com Deus e com os homens, desde que praticou uma fórmula. Resulta ainda que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta e, na maioria das vezes, sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes, fica isolado em meio à multidão e só pensa no céu para si mesmo.
Se as assembleias religiosas falam em geral, sem aludir a nenhum culto, muitas vezes se tem afastado de seu objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna do pensamento, se o ensino ali ministrado nem sempre tem acompanhado o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não progridem todos ao mesmo tempo. O que não fazem num período, fazem em outro, à proporção que se esclarecem, veem as lacunas existentes em suas instituições, e as preenchem, compreendem que o que era bom numa época, em relação ao grau de civilização, torna-se insuficiente numa etapa mais avançada, e restabelecem o nível. Sabemos que o Espiritismo é a grande alavanca do progresso em todas as coisas, marca uma era de renovação. Saibamos, pois, esperar, não exigindo de uma época mais do que ela pode dar. Como as plantas, é preciso que as ideias amadureçam, para que seus frutos sejam colhidos. Saibamos, além disso, fazer as necessárias concessões às épocas de transição, porque na natureza nada se opera de maneira brusca e instantânea. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos, é que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz, a religião da amizade, a religião da família. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de janeiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.